Capítulo 993 Tempestade chegando 2. Era o dia da festa do Black Star novamente, e o quartel-general do exército Black Star localizado no anel estelar despedaçado deu as boas-vindas aos representantes de muitas organizações diferentes. Conteúdo patrocinado. Nos últimos 10 anos, a festa do Black Star se tornou um evento icônico do exército. Em comparação com os primeiros anos, houve muito mais participantes com muitas das organizações provenientes de outros campos estelares. Todas eram organizações que se preparavam para ir ao mundo cintilante. Com o mundo cintilante prestes a se abrir para o mundo exterior, muitas organizações queriam ter um bom relacionamento com o Black Star, que tinha território no mundo cintilante. O número de conglomerados estelares explorados seria aumentado para 9, e o conglomerado estelar Dawn, que era a entrada para o mundo cintilante, estava sendo gerenciado pela dinastia Garou, Renault e Crown, que foram explorados na primeira fase de exploração, foram divididos entre os aliados da dinastia e suas instalações básicas foram concluídas. Os 5 conglomerados estelares da segunda e terceira fases de exploração tinham muito espaço para desenvolvimento, e a dinastia estava preparada para abrir mais vagas e fazer com que as diversas organizações do universo arcassem com o custo de desenvolvê-los. A dinastia anunciou que o exército Black Star receberia 2 sistemas estelares, localizados no conglomerado estelar russo da segunda fase e no conglomerado estelar Mark da terceira fase. Apenas uma pequena parte dos outros aliados tinha um território atribuído a eles. Ao contrário da primeira fase, a dinastia não cedeu muitos territórios, mas considerou organizar vários pilares nacionais para manter o seu controle sobre os vários conglomerados estelares. Dentro do território dos 9 sistemas estelares explorados, o exército Black Star era a organização que possuía o maior território no mundo cintilante, exceto a dinastia. Assim, havia muitas organizações bajulando o exército Black Star e esperando obter mais benefícios do mundo cintilante. A festa foi barulhenta e cheia de pessoas de muitas raças diferentes. Era quase como se fosse uma galeria para ver todas as diferentes raças. Havia muitos que estavam se juntando ao partido Black Star pela primeira vez, e eles se reuniram em pequenos grupos para conversar uns com os outros enquanto fofocavam sobre os vários oficiais do exército Black Star. Aquela mulher com um representante de conglomerado estelar ao lado dela é a oficial administrativa Sylvia. Ela é a mordoma-chefe do Black Star, e ouvi dizer que ela é extremamente capaz. Aquele ao lado dela é o comandante da frota Erlous, e sua aluna Mia está ao lado dele. Ela entrou no rank Calamidade há 1 ano e desenraizou um traidor de uma organização de civilização galáctica que tinha um super rank Calamidade sozinha. Dizem que ela é amante de Nero, o herdeiro do exército Black Star. Olhe ali. Esse é o vice-comandante Lagi, o ex-líder da abadia oculta do Manto Vermelho. Ele também é o diretor da Super Academia Black Star e entrou na lista de sementes rank transcendente no ano passado. Quem está ao lado dele é Tomar, um mago genial. Dizem que Austin queria prendê-lo há alguns anos, mas foi rejeitado pelo Black Star. O indivíduo que lê as plantas no canto é Reynold, responsável pela logística. Quem está ao lado dele é o vice-chefe do Departamento de Inteligência, Shazik. Há também o escalão superior do Grupo Financeiro Germinal, Jápeto. A maior parte do pessoal importante do exército Black Star está reunido aqui. Acho que há mais de 30 supers rank Calamidade presentes. Esta é apenas uma pequena porção dos supers rank Calamidade do exército Black Star. A elite da guarda Black Star, como a Davi Fading, estão todos no mundo cintilante. Todo o exército Black Star tem cerca de 60 a 70 supers rank Calamidade com 2 sementes rank Transcendente. Black Star viveu em reclusão nos últimos anos e quase nunca fez qualquer aparição pública. Só é possível vê-lo durante a festa do Black Star. Eu me pergunto se haverá uma chance de falar com ele. Enquanto todos conversavam, uma projeção holográfica apareceu no palco. Conteúdo patrocinado. A atenção dos convidados foi imediatamente atraída pela tela e todos cumprimentaram a silhueta que apareceu. Vossa Excelência Black Star. Anxial assentiu e sorriu. Bem-vindo ao exército Black Star. Com sua vida atual, uma década não passava de um estalar de dedos, e ele não parecia ter envelhecido nem um pouco.
Com o personagem principal aparecendo, a praça ficou barulhenta com muitas pessoas se aproximando para conversar com An Xiao. An Xiao já estava acostumado com isso e lidou com eles com um sorriso. De acordo com sua memória, uma parte dessas organizações atuava no mundo cintilante. Além das 3 civilizações universais e das civilizações de superconglomerados estelares, algumas civilizações neutras e organizações civis também desempenharam um papel importante no mundo cintilante. Por causa do trabalho árduo de An Xiao, o exército ganhou uma vantagem no mundo cintilante e teve 9 sistemas estelares como base. Eles poderiam usar sua base para construir laços com mais organizações e formar uma grande rede de benefícios. Esse também foi o motivo da festa de hoje. An Xiao lidou com todos aqueles que se aproximaram dele enquanto procurava em suas memórias para combinar esses indivíduos com sua organização. O banquete foi um grande sucesso e, depois de despedir os convidados, os oficiais seguiram An Xiao até seu escritório. Comandante do exército, o mundo cintilante está prestes a ser aberto para o exterior. Precisamos de fazer preparativos suficientes e estar preparados para combater as várias grandes organizações, disse Sylvia. An Xiao assentiu e respondeu: basta seguir nosso plano. O exército vinha se preparando há mais de 10 anos e já havia feito todos os preparativos pertinentes. Conteúdo patrocinado. Quando o mundo cintilante fosse inaugurado, seria também o início da versão 4.0 e o momento do retorno dos jogadores. Ao mesmo tempo, o transporte entre campos estelares também seria ativado para os jogadores, e todos os jogadores inundariam o mundo cintilante. Comparados aos outros jogadores, os jogadores do exército Black Star obviamente tiveram uma vantagem, pois entraram em contato com o mundo cintilante durante a versão 3.0. An Xiao estava esperando por este dia há muito tempo. O exército Black Star agora tinha a base para receber a nova versão, e eles seriam o alho poró para ele colher. Através de seu trabalho árduo, o exército Black Star tornou-se a maior organização privada do mundo cintilante e poderia proporcionar aos jogadores ainda mais benefícios para atraí-los. Nos últimos 10 anos, a força de todos os seus oficiais melhorou e ele também não permaneceu ocioso. Ele reabasteceu seu exército mecânico e aperfeiçoou sua Dimension Factory. Ao mesmo tempo, ele converteu mais vidas mecânicas de primeira geração para ajudar no desenvolvimento da civilização das máquinas. Embora ainda não fosse capaz de forjar um tesouro universal, An Xiao enviava seu exército mecânico de vez em quando em busca de oportunidades para obter alguns talentos. Ele também acumulou muitas chances de recompensa aleatória. A experiência que ele acumulou foi toda gasta no aumento dos níveis de suas habilidades para obter pontos potenciais. Como tal, seu nível não mudou muito e ele ainda estava em torno do nível 300. Além disso, An Xiao também procurou por mais técnicas de treinamento energético para aumentar o limite superior de sua energia. Por causa de sua interface, sua eficiência de treinamento excedeu em muito a dos outros ranks transcendente, e o aumento em seu nível de energia foi bastante substancial. Depois de mais de 10 anos de acumulação, a base de An Xiao não era mais fraca e mal conseguia se igualar ao seu status de mecânico rank transcendente de pico. Depois de permanecer discreto por tantos anos, o mundo exterior provavelmente pensa que minha força estagnou. Já estou todo preparado e só esperando uma oportunidade. Quando a versão 4.0 for lançada, minha força aumentará rapidamente novamente. Nero se levantou e disse: padrinho, tenho um pedido. Falar. An Xiao olhou. Nero já era adulto e, embora ainda tivesse uma aparência infantil e ainda fosse baixo como antes, tinha uma aura muito mais estável. Nero atuou como seu braço direito nos últimos anos e o ajudou muito. Conteúdo patrocinado. Desejo solicitar licença para acompanhar meu pai no planeta Aquamarine. Também desejo levar Mia comigo, disse Nero. Você deveria voltar. Bennett estava ficando cada vez mais velho. Como líder do planeta Aquamarine, ele estava extremamente ocupado e Nero solicitava licença para visitá-lo de vez em quando. An Xiao naturalmente não o impediu de fazer isso. Depois de verificar o trabalho de todos os oficiais, o comunicador de An Xiao tocou de repente. Ao olhar para quem ligou, An Xiao acenou com os braços e fez seus subordinados saírem do escritório antes de atender a ligação.
A silhueta de Tarroko apareceu na tela. Black Star, o mundo cintilante está prestes a ser aberto e você deve saber o que precisa preparar. Estou ligando para você para outra coisa. Falar. Você deveria ter prestado atenção aos ranks transcendentes recém-ascendidos nos últimos anos, certo? Um deles escolheu se juntar à dinastia, e eles irão para o planeta Crimson Ring para conhecer sua excelência governante. A dinastia vai reunir os aliados ranks transcendente para conhecê-lo. Você está planejando conhecê-lo? Cada rank transcendente que se juntou à aliança teve o mesmo tratamento, e foi o mesmo para Anxiao. Nos últimos 10 anos, alguns novos supers além do rank surgiram nos vários campos estelares. Ele não era mais considerado um novato. Depois de dar uma olhada nas informações que a dinastia lhe enviou, Anxiao ficou imediatamente tentado. Este indivíduo juntou-se à dinastia durante este período de sua vida anterior e tomou a mesma decisão. Tudo bem, irei encontrá-lo, concordou Anxiao, e seus pensamentos começaram a vagar. A versão 4.0 está prestes a ser lançada. Eu me pergunto como Ila está. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, no desolado cinturão do universo, Amis flutuou fora da atmosfera de um planeta e olhou para o infinito mar vermelho do planeta. A energia vermelha varreu toda a superfície do planeta como uma inundação, e tudo que entrou em contato com ela se desintegrou em poeira. A terra resistente parecia ter ficado macia e o mar vermelho ainda estava se expandindo rapidamente. De repente, a energia vermelha disparou em direção ao céu com uma figura vermelha emergindo de dentro dela. Seu rosto estava cheio da frieza da morte. Ao ver isso, Amis sorriu. Bem-vindo ao reino do rank transcendente. Se você encontrar algum erro, de links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 994 ao Prostituta ou dos Ranks Transcendente. A energia vermelha que saturou todo o céu foi rapidamente absorvida de volta pelo corpo de Ila, e a luz vermelha dentro de seus olhos diminuiu. No entanto, sua aura parecia ser uma pessoa totalmente nova. Conteúdo patrocinado. Após 20 anos de treinamento exaustivo no universo, Ila finalmente deu esse passo. Em sua vida anterior, ela havia chegado ao reino do rank transcendente antes disso, então ela sempre teve potencial. Depois de se transformar em uma espécie de rank transcendente, a aparência de Ila tornou-se mais refinada, sua pele ficou limpa e perfeita e seus genes foram bastante otimizados. Embora sua taxa de crescimento não pudesse ser comparada à do Black Star, Amis ficou igualmente impressionada com o talento de Ila. Comparado com aqueles que precisaram de séculos para chegar a este estágio, a habilidade sensitiva grau S especial de Ila encurtou enormemente sua jornada. Como você está se sentindo? Amis avaliou Ila, seus olhos brilhando de apreciação, como se ela estivesse vendo uma obra de arte. Milagroso. Ila estava sentindo as mudanças e falou pensativamente. Então, este é o mundo aos olhos do rank transcendente. Tudo parece diferente. Experimente aos poucos e se acostume. Temos muito tempo. Amis sorriu levemente. Ila respirou fundo, uma faísca de excitação brilhando em seus olhos. O eu agora deveria ser capaz de alcançar o Black Star. Eu posso voltar. Amis então controlou seu campo de força, retirando o comunicador e enviando-o para o lado de Ila enquanto ela sorria. Você quer compartilhar esta boa notícia com ele? Ila recebeu o comunicador, mas depois de hesitar alguns segundos, balançou a cabeça. Não, vou surpreendê-lo retornando pessoalmente. No planeta Anel Carmesim, uma nave espacial em forma de disco perfurou o anel Celo Psionico, aproximando-se lentamente do planeta Anel Carmesim. Na ponte estelar havia uma figura enorme em frente à vigia, olhando silenciosamente para o crescente planeta Anel Carmesim. Essa pessoa possuía um corpo prateado brilhante e sua pele era como metal líquido fluindo. Só se podia ver um par de olhos metálicos em seu rosto, e quaisquer outros lugares eram tão lisos quanto um espelho, refletindo a galáxia do lado de fora da janela. Ele não usava roupas e não possuía características sexuais.
Ele era um rank transcendente recém-nascido, tendo ascendido apenas 5 anos antes. Ele era considerado uma semente do rank transcendente do mar dos espíritos estelares, e 100 anos atrás, ele havia se trancado no núcleo de uma estrela moribunda para cultivarem um método perigoso que só dava uma pequena chance de sobrevivência. 100 anos depois, como um casulo, ele rompeu, transformando-se em uma nova forma de vida nascida do núcleo da estrela. Ele abandonou seu nome original, chamando-se de um Sombra Prateada, e formou sua própria organização de ranks transcendente dentro do mar dos espíritos estelares. Nos últimos anos, ele fez seu nome e se desenvolveu rapidamente, formando uma base de operações dentro do Sea of Star Spirits. Silver Shadow aceitou o convite da dinastia, então ele viajou para conhecer o governante da dinastia, bem como os ranks transcendentes da dinastia. Neste momento, um de seus oficiais veio por trás dele e sussurrou: "Vê Excelência Silver Shadow, estamos prestes a descer." A voz de Silver Shadow era fria e trazia consigo um timbre muito parecido com uma vibração de metal. Era semelhante a um som eletrônico sem emoção. O oficial hesitou um pouco antes de perguntar: "Vê Excelência, se me permite perguntar, por que escolhemos ingressar na dinastia? Você está questionando minha decisão?" Silver Shadow nem sequer se virou. "Eu não." O oficial imediatamente refutou isso. Ele não se juntou a Silver Shadow por muito tempo, então não ousou ofendê-lo neste momento. Ele falou em um tom hesitante: "Sinto que as ofertas da Igreja Arcana e da Federação da Luz foram muito melhores." Silver Shadow não negou isso. Com o desenvolvimento do mundo cintilante, a atração que a dinastia tem agora prevalece sobre o resto, então a Federação e a Igreja têm que pagar preços mais altos. Não é porque eles me valorizam. Além disso, a distribuição de poder no mar dos espíritos estelares atingiu a saturação, e somente o mundo cintilante pode me fornecer mais espaço para desenvolver. Assim, escolher a dinastia é a melhor opção para mim. Porém, esta não é a principal razão pela qual escolhi me juntar a eles. Então por quê? O cubo da evolução, assim como o Black Star. Sombra Prateada fez uma pausa. Se não fosse pelo fato do Black Star, que possui o cubo da evolução, estar com a dinastia, eu não teria concordado com o convite deles. Isso mesmo. A dinastia disse que eles iriam reunir alguns ranks transcendentes para conhecê-lo. O Black Star também virá? Se ele estiver lá, você pode fazer seu pedido. Conteúdo patrocinado. E, pelo que eu sei, aqueles velhos foges do rank transcendente raramente aparecem em tais assuntos. Quem mais verá é o guarda-costas de Uranhel, Dark Lord Cloti. Quanto a se o Black Star virá ou não, eu não sei, murmurou Silver Shadow. Mas eu gostaria que ele viesse para que eu possa lutar contra ele. Você deseja treinar com o Black Star? O oficial levou um choque. Ele subiu ao pico do reino do rank transcendente há mais de uma década e é até registrado como uma das deidades mecânicas mais fortes. Embora ele tenha permanecido em silêncio nesses últimos anos, ainda. Eu sei o que você quer dizer. Não há necessidade de dizer mais nada. O círculo de ranks transcendente dentro das 3 civilizações universais sempre condenou os recém-chegados ao ostracismo. Se você quer o direito de falar, você tem que provar isso através da sua força. Já que devo lutar, é melhor escolher um mais forte. A Sombra Prateada se virou, comentando friamente: "O Senhor das Trevas, Rei Dragão e Deidade Ilusória. Esses 3 veteranos têm o status mais alto dos ranks transcendente dentro da dinastia, e diretamente atrás deles estaria o Black Star, que levou apenas algumas décadas para alcançar o reino do rank transcendente. É quase garantido que ele sucederá ao trio e será o principal pilar da dinastia no futuro, detendo a maior autoridade. Em apenas 20 anos, para chegar a tal estado, estou extremamente interessado nele, e se ele quiser que eu ouça, devo experimentar o quão bom ele é." Muito rapidamente, a nave espacial pousou no núcleo político do planeta Anel Carmesim, o Palácio Taronamir. Silver Shadow trouxe seus oficiais para fora da nave e seguiu os atendentes para entrar no palácio. Estrondo. Neste instante, uma forte pressão autoritária do rank transcendente explodiu, pressionando-o violentamente. Esta foi obviamente uma jogada de abertura dos idosos.
Silver Shadow não mostrou nenhuma fraqueza, e a aura única de um rank transcendente explodiu dele e empurrou para trás com força. Bang bang bang. Anéis de ondas de choque invisíveis pareciam explodir no ar. Como se sentisse sua atitude, a pressão do rank transcendente recuou rapidamente como a maré. Vamos nos encontrar com o governante primeiro. Silver Shadow olhou friamente na direção da aura antes de seguir os atendentes para outro local. Ao mesmo tempo, dentro de uma sala distante, alguns dos aliados ranks transcendente da dinastia estavam sentados. Os recém-chegados agora são realmente arrogantes. Nenhum deles está disposto a abaixar a cabeça. Bayoni suspirou. Isso mesmo. Pensando bem, quando lutei com Black pela primeira vez, e tosse. Viru tossiu 2 vezes envergonhado, dando uma olhada furtiva em Anxiao, que estava sentado na cabeceira usando sua descida do Lorde. Anxiao sorriu e fez um comentário sarcástico. Dessa vez, você não conseguiria nem vencer um novato como eu. Isso foi diferente. Você é um caso especial que quebrou todos os recordes da história e está até no auge do rank transcendente agora. Perder para você naquela época não deveria ser muito embaraçoso, certo? Viru riu vaziamente. Não, foi constrangedor. Lotus Sordasmo derrubou duramente. Todos não puderam deixar de rir. Nos últimos anos, Anxiao já havia estabelecido um profundo nível de amizade com a maioria dos aliados ranks transcendente da dinastia. Devido à sua força e pontos lendários, ele tinha uma palavra a dizer neste círculo, atrás apenas do Lorde das Trevas, do Rei Dragão e da Deidade Ilusória. Ele há muito abandonou sua identidade de recém-chegado. Entre a aliança da dinastia, apenas o pequeno e teimoso TYTY recusou-se a admitir sua influência, o resto todos ficaram maravilhados com ele. Naquele dia, havia 9 ranks transcendentes presentes. Nem Melisaus nem Kanji estavam lá, mas ainda era mais do que quando Anxiao chegou pela primeira vez. A última pessoa a experimentar tal batalha foi o próprio Anxiao. Ver Silver Shadow foi como ver o ele de antigamente, chegando com tanta pompa e alarde. Ele não estava interessado em intimidar os recém-chegados junto com este grupo de ranks transcendente, então ele não pressionou Sombra Prateada com seu ímpeto como o resto. Ele escolheu vir porque queria ver Silver Shadow. Se ele se lembrava corretamente, esta Sombra Prateada era uma existência especial entre os ranks transcendente. Ele havia se moldado em algo equivalente a um tesouro universal durante a evolução da vida, mas agora, essa habilidade ainda deveria ter despertado. Na versão posterior, durante sua vida passada, Silver Shadow tinha um apelido infame entre os jogadores, a prostituta dos ranks transcendente. De acordo com estatísticas incompletas, durante as batalhas da civilização da Árvore Mundial, mais de 20 ranks transcendentes já haviam usado a Sombra Prateada antes. Entre eles, quem mais utilizou suas habilidades foi Carlot, que começou tarde, o que lhe valeu o apelido de um monopolizador de prostitutas ou Carlot. Conteúdo patrocinado. Embora Anxiao desejasse transformar esse bem público em um bem privado, esse tipo de pensamento era um pouco irrealista, então ele decidiu fazer contato primeiro com a outra parte. Neste momento, Ravenloud estava pesquisando o público. Provavelmente teremos que fazer um treino mais tarde. Quem vai subir? Não tenho interesse. O espadachim de Lotus recusou firmemente. Não olhe para mim. Bayoni acenou com as mãos. Você deveria saber que não sou bom em batalhas solo. Viru hesitou um pouco. Depois da surra que Anxiao lhe deu, ele não estava mais tão apaixonado por tais assuntos e acabou balançando a cabeça. Eu também não vou subir. Black Star, você está interessado? Maximilier olhou. Eu nunca luto brigas desnecessárias. Anxiao acenou com as mãos em recusa. Ele não tinha nenhuma intenção de intimidar um recém-chegado que deveria valer a pena fazer amizade. Além disso, eles estavam no planeta Crimson Ring, a capital da dinastia. Ele não havia colocado muitas máquinas lá, e qualquer máquina que quebrasse precisaria ser consertada. Ao lado, Kohler, tratado como vidro transparente, finalmente abriu a boca em resignação. Já que nenhum de vocês está interessado, deixe-me fazer isso. Todos olharam para cima,
com suspeita em seus rostos. Sem exagero, Kohler foi o reconhecido como o mais novo, mesmo levando em conta Bayoni. Ainda sou uma classe pugilista especializada em batalhas individuais. Que tipo de expressões vocês estão mostrando? Kohler estava envergonhado e com raiva. Temos medo de que você nos envergonhe, disse Lotus Sordasman sem rodeios. Aproveitando-se das pessoas provocando Kohler, Anchial correu para o lado de Bayoni, sussurrando: como você tem passado recentemente? De que outra forma eu posso estar fazendo? Bayoni respondeu de uma maneira não tão educada. Graças a você, a civilização modo está constantemente tentando suprimir minha raça. Outro dia, aqueles idiotas até dispararam um míssil galáctico de longo alcance em direção à minha terra do núcleo do fogo, destruindo toda a paisagem para mim. Você está pagando pelos danos? Não, fale com a dinastia para obter compensação. Foram eles que me permitiram fazer isso. Anchial tossiu secamente. Nos últimos anos, Lothair vem causando ondas dentro da civilização modo, assassinando alvo após alvo. Ele já havia ofendido completamente toda a civilização muitas vezes. Modo naturalmente desabafou sua raiva em Bayoni, que era um aliado da dinastia. Naqueles poucos anos, ele foi espancado até ficar preto e azul, um espectador inocente arrastado para o caso. Embora Lothair fosse cauteloso ao lidar com os assuntos, não era como se ele não sentisse perigo. Trilhar a linha tênue entre a vida e a morte permitiu-lhe crescer rapidamente. Embora houvesse alguma sorte envolvida, não foi tão exagerada quanto Fade em Nero, e sim confiar em suas próprias habilidades para escapar da situação. Sua Assassin Society estava se desenvolvendo muito bem, já tendo alimentado um grupo de assassinos interestelares. No papel, era uma organização de caçadores de recompensas dentro do mercado negro, mas em segredo, eles eram os sombreadores de Anchial. Depois de conversar um pouco, a aura de Silver Shadow de repente se aproximou. Todos sabiam instintivamente que sua conversa com o governante já havia terminado e assumiram uma expressão séria. Sovosh. As portas se abriram e duas pessoas entraram. Uma delas era Clotilde com expressão passiva. Ele caminhou até chegar ao lado de Anchial, sentando-se na cabeceira. O outro era naturalmente Silver Shadow. Ele ficou no meio da sala, examinando a área e os ranks transcendentes presentes. Finalmente, seu olhar parou no avatar de Anchial. Você é Silver Shadow do Mar dos Espíritos Estelares? Viru foi o primeiro a abrir a boca, com um sorriso pretensioso e zombeteiro. Você não parece nos respeitar muito. Por que eu deveria respeitar você? Silver Shadow respondeu indiferentemente. Ao lado, Kohler riu friamente. Que arrogante. Uma pena, este lugar é a dinastia Carmesim. A dinastia não permite a existência de personagens tão orgulhosos. Ao ouvir isso, Anchial imediatamente lançou um olhar para ele. Conteúdo patrocinado. Por que essa frase parece tão familiar? Silver Shadow virou-se para Kohler e, depois de ficar em silêncio por um tempo, ele finalmente disse: vá alguém como você na dinastia? Nunca ouvi falar de você. O olhar de Kohler ficou gelado. Ele estava originalmente apenas fingindo, mas tendo sido insultado, a pessoa em questão não conseguiu reprimir sua raiva. Dentro do círculo dos ranks transcendente, status e autoridade são conquistados pela força. Acredito que você também entende essa regra. Kohler pressionou as mãos contra os joelhos, inclinando-se para a frente. Você veio para o lado do governante como aliado da dinastia, mas não conquistou o respeito entre nós. Você se atreve a lutar contra mim? Você. Esqueça, você não é meu oponente. O tom de Silver Shadow era calmo, como se ele tivesse acabado de falar um fato. Sem esperar que Kohler continuasse, ele se virou para olhar para Anchial, dizendo vagarosamente: se eu precisar treinar, é claro que escolherei alguém mais forte. Black Star, você tem coragem de lutar comigo? Anchial ficou atordoado no lugar. Por que isso de repente se tornou meu problema? Eu só vim aqui para te apoiar. Os olhos de todos os presentes se iluminaram e um olhar de interesse cruzou suas expressões.
Houve pessoas que depois de entrar no reino do rank transcendente, sentiram que sua força não tinha limites e gostariam de dar um salto para desafiar diretamente aqueles que estavam no auge. Esse tipo de mentalidade frequentemente aparecia nos ranks transcendente, então as pessoas não achavam Silver Shadow estranho. Era exatamente como um bezerro recém-nascido ousaria desafiar um tigre. O espírito de ousar desafiar alguém mais forte também era uma boa mentalidade. Anxiao estava prestes a recusar, mas descobriu uma notificação em sua interface e imediatamente engoliu suas palavras. Olhando para a notificação, ele quase soltou um grito. Silver Shadow iniciou a batalha, o que desencadeou diretamente a missão de lutar contra o rank transcendente. Assim como aconteceu contra Eber e Manison, não só a recompensa de experiência foi boa, ele ainda teve a chance de extrair uma habilidade da outra parte. Depois de tantos anos de pesquisa, Anxiao estava agora mais consciente do mecanismo de gatilho para tais missões. Se a outra parte tomasse a iniciativa de solicitar uma batalha, então a taxa de aparecimento da missão seria incrivelmente alta. Neste momento, embora houvesse apenas algumas pessoas nesta sala, todas elas poderiam ser consideradas figurões dentro do universo, então havia influência suficiente para ativar a missão. Este recém-chegado é muito generoso para realmente me dar uma habilidade no momento em que apareceu. Anxiao não pôde deixar de balançar a cabeça. Tudo bem, não há necessidade de ser agressivo. Posso concordar com isso. Silver Shadow assentiu antes de dizer de repente, apenas sparring é inútil. Devemos fazer uma aposta também? Anxiao estava curioso. O que você quer apostar? Desejo pegar emprestado o cubo da evolução. Se eu ganhar vantagem ou até mesmo vencer esta batalha, por favor, aceite meu pedido. Se eu perder, posso atender a qualquer pedido que você tenha de mim, desde que não ultrapasse os limites. Feito. É uma questão pequena. Anxiao assentiu. Ele não perdeu de forma alguma. Nesse momento, Clotilde, de rosto frio, abriu a boca. Vá lutar fora do anel do selo psionico. Não lute perto do planeta-mãe. Ao ouvir isso, Anxiao de repente sentiu uma sensação estranha em seu coração. Parece que você também disse isso da vez anterior, e era exatamente o mesmo texto. Você só veio aqui para ser árbitro, certo? O Ranhel estava perto da janela do escritório do Palácio Taronamir. Ela levantou a cabeça para ver um grupo de ranks transcendentes subindo como naves espaciais, desaparecendo além do horizonte. Conteúdo patrocinado. Governante, o Black Star e o resto sobraram? Havia vários outros escalões superiores naquela sala, consistindo principalmente de defensores da entrega do Cubo da Evolução. Entre eles estava a facção Falcão Bekorodi, bem como Ludvel, que anteriormente devia um favor a Anxiao. O Ranhel se virou, comentando indiferentemente, Parece que Clotilde disse que eles foram além do anel do selo psionico para a batalha. Isso, Bekorodi refletiu por um momento antes de dizer, Excelência Governante, o que você acha do nosso plano então? A testa de Ranhel franziu-se. A habilidade de Gald é realmente a primeira desse tipo, mas não podemos fazer nada com nossas técnicas. Você tem certeza do sucesso? Agora não. Bekorodi balançou a cabeça. Ele apenas me disse que, enquanto atingir o nível do rank transcendente, sua habilidade sensitiva lhe permitirá analisar o princípio por trás da energia evolucionária. Você também sabe o quão milagrosos são os poderes dos sensitivos. Além do rank, o Ranhel balançou a cabeça. Ele acha que alcançará esse reino com certeza? Mesmo assim, quanto tempo ele precisa? Não tenho certeza. Só podemos esperar. Ao ouvir isso, o Ranhel não pôde deixar de cair em silêncio. Vendo isso, Bekorodi não pôde deixar de pressionar um pouco mais. Excelência, esta é uma boa chance. O Black Star já provou que é quase impossível para a dinastia obter o cubo da evolução dele. Não podemos usar nenhum método dominador contra ele, mas se pudermos dissecar e analisar a energia nós mesmos e replicá-la, o Black Star não terá desculpas. Isso não o ofende e ele não tem motivos para nos proibir de estudar o cubo da evolução, então mesmo que esteja insatisfeito, ele não pode fazer nada. Eu sei.
As sobrancelhas de Urhanhel ainda estavam franzidas. Mas o pedido de Gald é que ele entre em contato com o corpo real do cubo da evolução. Se seu objetivo for descoberto pelo Black Star, isso pode irritá-lo. É um risco pequeno, mas não estamos tentando arrebatar o cubo, então não é tão sério. Além disso, Gald sempre foi alguém que nossa dinastia apoia, então é natural que forneçamos a ele a cota para o cubo da evolução. Urhanhel ainda estava hesitante. O cubo da evolução era do Black Star, e a dinastia não poderia arrebatá-lo, mas seria uma questão diferente se eles próprios conseguissem criar um. Do ponto de vista pessoal, Urhanhel não teve problemas com o Black Star e ficou até satisfeito com seu desempenho. No entanto, como governante, ela teve que considerar a questão do ponto de vista da dinastia. Os benefícios dos totens evolucionários eram grandes demais e eles precisavam ser recarregados a cada década ou mais. Permitir que um estranho o monopolizasse não era algo com que a dinastia se sentisse confortável. Isso não é necessariamente para arrebatar os interesses do Black Star, mas para evitar que o Black Star perca o cubo da evolução algum dia. É melhor para a dinastia estudar o mistério do cubo da evolução com antecedência como reserva. Bekorodi atacou enquanto o ferro estava quente. Ele faz sentido, acrescentou Ludwell. Falando nisso, Ludwell devia um favor a Anchial, mas nos anos anteriores, ele tomou a iniciativa de investir dentro do Anel Estelar Despedaçado, suprimindo o grupo financeiro ilimitado, que de certa forma estava retribuindo seu favor. Hoje, ele não foi contra Bekorodi, mas apoiou este plano. Não foi porque ele teve problemas com Anchial, mas sim, do ponto de vista profissional, a taxa de sucesso desta proposta parecia bastante alta. Urhanhel pensou um pouco antes de suspirar e responder: Bekorodi, o Black Star virá mais tarde. Você pode usar seu nome para convidá-lo para discutir a questão da troca do cubo da evolução por outra coisa pela última vez. Se ele ainda rejeitar, coloque esse plano em ação. Lembre-se, enquanto menos pessoas souberem disso, melhor. Isto é especialmente verdade para o Black Star. Se ele descobrir, com certeza pensará em maneiras de evitá-lo. Ao ouvir isso, Bekorodi e os outros na sala ficaram com expressões de alegria e imediatamente acenaram com a cabeça em resposta. Entendido. Capítulo 995 Trocar 3 por 1? Não demorou muito para que todo o grupo de ranks transcendente chegasse fora do anel do selo psionico, e o grupo escolheu uma área desabitada para o campo de batalha. Conteúdo patrocinado. Anchial e Silver Shadow separados do grupo, frente a frente. Os outros ranks transcendente permaneceram fora do campo de batalha e conversaram animadamente, com o espadachim Lotus até mesmo construindo uma rede mental para eles se comunicarem. Para realmente escolher o Black Star como seu oponente, não tenho certeza de quanto tempo esse Silver Shadow pode durar. Viru balançou a cabeça. Mesmo que ele vencesse Kohler, sua autoridade ficaria em penúltimo lugar, respondeu Lotus Sordasman com indiferença. Em vez disso, ele poderia muito bem escolher o Black Star. Contanto que ele possa representar problemas para o Black Star, o efeito será definitivamente melhor do que lutar contra Kohler. Kohler franziu a testa. Embora isso seja verdade, vocês podem ser menos ofensivos em seus comentários, meus amigos. Ravenloud ponderou: o Silver Shadow parece ter muita confiança. Talvez ele tenha algum talento especial. Ouvi dizer que ele é um pugilista, mas parece mais um sensitivo. Eu verifiquei seu histórico e sua velocidade é o fator surpreendente. Ouvi dizer que ele ainda tem algumas habilidades especiais de voo, permitindo-lhe acelerar continuamente até a velocidade de dobra. Parece que ele tem uma linhagem vazia. Maximilier apontou para Silver Shadow ao longe. Além disso, observe a superfície de seu corpo usando visão microscópica. A superfície prateada aparentemente lisa é na verdade coberta por circuitos de mana extremamente pequenos, que provavelmente vêm dos magos ranks transcendente do mar dos espíritos estelares. Ao ouvir isso, todos os ranks transcendente ajustaram sua visão e entraram em sua visão microscópica, e descobriram que havia de fato um denso circuito de energia cobrindo a sombra prateada, muito parecido com uma tatuagem semi-invisível.
Existem vários magos rank transcendente residindo no mar de espíritos estelares, mas uma forma tão insana de escrever circuitos mágicos deveria pertencer ao mestre secreto da Associação de Idosos. Embora o mestre secreto seja um dos controladores dos bastidores do mercado negro galáctico, ele pertence à facção neutra. Ainda assim, seus honorários não são baratos, então parece que Silver Shadow deve ter sangrado muito. Ravenloud ficou infeliz. Que associação de idosos? Chama-se os antigos. Lotus Sordasma estava focado em outro ponto e ela semicerrou os olhos. Ele tem muitos encantamentos em seu corpo. Para poder suportar tal carga, seu corpo deveria ser bastante forte. Oh, este é realmente o caso, disse Bayoni resignado. No entanto, não importa quão forte seja seu corpo, pode ser mais forte que o do Black Star? Bom ponto. Com Anxiao como um exemplo brilhante, ninguém ficou mais surpreso quando viu escudos de carne. Falando nisso, desde sua batalha com o Imperador Mecânico, o Black Star não lutou com ninguém nos últimos 20 anos. Depois de atingir esse estágio, ele provavelmente não conseguirá manter essa velocidade de crescimento surpreendente. Viru balançou a cabeça. Mesmo Cloti, que normalmente ficava em silêncio, não pôde deixar de dizer: ao atingir os limites conhecidos pelo homem, subir ainda mais exigirá que se ultrapasse os limites para um caminho totalmente novo. Ao longo da história, muitos tentaram e falharam. É mais difícil do que parece. Enquanto conversavam, Anxiao e Silver Shadow também começaram sua batalha. O hospedeiro mecânico carregando o avatar flutuou no universo com um pequeno exército mecânico. Sua armadura escura tremeluzia constantemente com a força mecânica azul e dourada. Ele, o mecânico, ficou parado enquanto o pugilista Silver Shadow foi quem tomou a iniciativa de colocar alguma distância entre eles. Esse tipo de situação raramente era vista, mas todos trocaram olhares, com os olhos brilhando de tanto rir. Em todo o universo, provavelmente foi apenas o mecânico Black Star que nenhum pugilista se atreveu a enfrentar de frente. De longe, sombra prateada circulou ao redor de Anxiao, procurando aberturas e oportunidades para atacar. Olhando para ele fazendo círculos ao seu redor, sem intenção de atacar, Anxiao não pôde deixar de abrir a boca. Quanto tempo você vai me cercar? Venha e ataque. Silver Shadow não respondeu, apenas continuando a circular. Ele acelerou gradualmente, voando mais rápido enquanto seu corpo começava a ficar embaçado. Ele era semelhante a um cometa prateado, deixando para trás uma série de pós-imagens prateadas como a cauda flamejante de um meteoro. Através de sua visão do vazio, Anxiao podia ver claramente que a velocidade da sombra prateada não era apenas rápida, e o espaço ao seu redor havia distorcido ligeiramente, deformando-se constantemente na parte traseira para formar a forma de um maremoto, o que lhe permitiu surfar nas ondas. Para fornecer aceleração adicional. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, houve uma flutuação familiar de energia do vazio saindo de Silver Shadow, o que provou que a outra parte também possuía alguns genes do vazio. Anxiao estava bastante claro sobre as habilidades gerais de Silver Shadow. No reino do rank transcendente, Silver Shadow tinha algumas características óbvias. Um deles era a velocidade, ou sua capacidade de manter velocidade próxima à dobra por distâncias prolongadas. No seu auge, ele poderia até atingir a velocidade de dobra real. A segunda era que seu corpo era extremamente resistente e quase indestrutível. O terceiro era um raro talento racial. E o quarto foi o efeito ou prostituta. Silver Shadow não tinha uma contagem alta de HP, mas sua defesa era extremamente exagerada, a tal ponto que nem mesmo Eber conseguia se comparar a ele. Isto estava relacionado aos seus atributos como um tesouro universal vivo. Devido às suas várias habilidades especiais, a capacidade real de combate de Silver Shadow foi elevada ao nível de Eber ou Viru, apesar de ele ser um novo rank transcendente, acima de nomes como Kohler e Bayoni. Ele provavelmente era apenas mais fraco que Maximilier, Ravenloud e Lotus Sordasma, que pertenciam aos escalões intermediários, pois tinham uma grande deficiência em seus atributos espirituais. Como um dos aliados da dinastia com as mais fortes capacidades de combate, Anxiao se comportou com calma e não se importou em permitir que Sombra Prateada mostrasse todos os seus meios.
Afinal, a outra parte era alguém que tinha um papel especial. Valeu a pena permitir que a outra parte jogasse seu próprio estilo e obtivesse mais autoridade para falar dentro de seu círculo. Não que An Xiao fosse arrogante, mas ele conhecia sua linha de base. Ele já havia calculado todo o cenário da batalha repetidamente em seu coração, e a conclusão estava definida. Apenas com sua força atual, ele tinha habilidade suficiente para controlar toda a situação da batalha. Ele não precisava de nenhum movimento sofisticado para lidar com Silver Shadow, ele só precisava de F2A1, e tudo estaria resolvido. Com uma vantagem tão esmagadora, como ele poderia perder? Não importa quão floridas fossem as habilidades do oponente, um gesto de levantar a mão seria suficiente para aniquilá-lo. Assim, An Xiao esperou pacientemente que Silver Shadow acelerasse, apenas ocasionalmente deixando suas máquinas dispararem à distância. Finalmente, Silver Shadow sentiu que estava suficientemente aquecido e de repente se virou, disparando como um raio de luz direto para as tropas mecânicas de An Xiao. Com a permissão de An Xiao, a inteligência artificial de batalha Sparta respondeu imediatamente, abrindo o estabilizador do espaço-tempo para bloquear a área. Com o aumento na estabilidade espacial, a velocidade de Silver Shadow foi afetada, pois parte de sua velocidade veio da distorção e deformação do espaço. Mesmo assim, sua velocidade permaneceu rápida, a tal ponto que Ranks Calamidade não seriam capazes de discernir onde estava seu verdadeiro corpo, apenas vendo uma faixa prateada. Confiando em sua alta velocidade, Silver Shadow começou a colidir contra o maquinário. A maioria dos tiros dos canhões psionicos foram para longe, e os poucos que contataram foram parados no escudo da matriz de energia psionica que foi formado a partir de suas chamas pugilistas prateadas, incapazes de penetrar. Depois de lutar por um tempo, Silver Shadow se virou e correu em direção ao escudo psionico das tropas mecânicas como um cometa prateado. Antes do impacto, o cometa prateado mudou repentinamente, dividindo-se como uma ogiva agrupada e transformando-se em centenas de minúsculos meteoros prateados. Eles se espalharam em todas as direções num instante, contornando a área limitada do escudo e penetrando na formação das tropas mecânicas. Cada subcorpo era uma substância metálica prateada semelhante a um líquido, que eram versões reduzidas de Silver Shadow e de todas as partes de seu corpo. Este foi o seu talento racial, que foi provocado pela mutação dentro do núcleo estelar. Seu corpo poderia alcançar o efeito de se dividir em um nível nano, bem como assumir livremente todas as formas e tamanhos. Além disso, os eus divididos também possuíam uma capacidade de luta considerável. Como sua força total permaneceu inalterada, a capacidade de combate de cada eu menor dependeria, em vez disso, de seu tamanho. Os genes do vazio de Silver Shadow permitiram que ele usasse a dimensão do vazio para obter energia para impulsionar cada eu menor. O talento Tesouro Universal de Silver Shadow trouxe-lhe uma defesa insana, que não seria diferenciada por tamanho. Assim, mesmo que cada eu menor não possuísse a mesma força que o seu eu principal, era quase indestrutível, o que era sua vantagem. Por causa dessa habilidade especial, dentro da sofrida classe pugilista, Silver Shadow era semelhante a um bilionário em uma sociedade, não precisando se curvar a ninguém para sobreviver. Alguns dos eus divididos avançaram através dos soldados mecânicos em grande velocidade, mas devido à separação de forças, os ataques foram rápidos, mas não conseguiram perfurar a armadura dos soldados mecânicos, deixando apenas rastros na superfície. Conteúdo patrocinado. A maioria de seus eus se fundiu novamente, transformando-se em uma versão infantil de Silver Shadow, e foi direto para An Xiao. O avatar de An Xiao não se moveu, apenas liberando um leve arco azul de seus olhos. Virtual Paramount atingiu diretamente a alma de Silver Shadow. No momento seguinte, Silver Shadow perdeu o controle de seu corpo, ficando fora de controle. Até mesmo seus eus menores perderam o controle e foram facilmente capturados. An Xiao torceu ligeiramente, evitando Silver Shadow, e estendeu a mão para agarrar seu tornozelo, puxando-o para trás. A fraqueza de Silver Shadow eram os ataques espirituais, mas Virtual Paramount não continha apenas um ataque mental, mas também a dificuldade da tecnologia virtual. Levaria muito tempo para Silver Shadow escapar da habilidade normalmente, sem mencionar que a tecnologia virtual e a supressão de nível de An Xiao só aumentariam a dificuldade. Tentáculos nanomecânicos se estendiam por trás do avatar,
prendendo firmemente Silver Shadow com 3 camadas. Ao mesmo tempo, os tentáculos foram equipados com dispositivos eletromagnéticos, espaciais e outros dispositivos de controle. Canhões em miniatura em forma de disco saíram dos ombros de Anxiao, suspensos sobre Silver Shadow. De longe, o exército mecânico também o alcançou, voltando suas armas para o restrito Sombra Prateada, e lançou o escudo psionico reverso, prendendo Anxiao e Sombra Prateada dentro da pequena área confinada. Dessa forma, mesmo que Silver Shadow quisesse sair correndo, ele teria que romper o escudo para ganhar distância para acelerar. Silver Shadow finalmente se livrou das algemas da Virtual Paramount e recebeu grandes lesões mentais ao fazer isso, sendo infligido com muitos status negativos. No momento em que recuperou a consciência, descobriu que estava totalmente amarrado. Você quer continuar? Anxiao comunicou-se dentro da rede mental com um tom jovial. Esse tipo de batalha não pode me machucar. Silver Shadow lutou por um tempo antes de perceber que seria difícil se livrar. Ele então decidiu arrancar a cabeça, separando-se do corpo e transformando-se em uma versão em miniatura de si mesmo. Eu sei, seu corpo é extremamente durável e minhas tropas mal podem te machucar. Anxiao assentiu e sorriu. No entanto, apenas este ponto não é suficiente para obter vantagem contra mim. Acredite, tenho experiência suficiente nesse aspecto. Na verdade, ele era o contra-ataque natural ao Silver Shadow. Se ele tivesse utilizado o âmbar do espaço-tempo, com a estrutura menor de Silver Shadow, teria sido fácil encaixá-lo e selá-lo antes de enfraquecê-lo lentamente. No entanto, este era apenas o seu avatar, então o Spacetime Ember não estava com ele. Silver Shadow suspirou antes de esconder sua arrogância e assentir. Você ganhou. Ele originalmente queria confiar em sua alta velocidade e na capacidade de dividir seu corpo para ganhar vantagem por um tempo. Ele não tinha confiança em ser capaz de derrotar o Black Star, mesmo que fosse apenas um avatar. Mas a ofensiva que ele vinha preparando há muito tempo foi facilmente dissolvida por Anxiao, e ele acabou caindo direto nas garras de seu oponente. Isso permitiu que ele sentisse a disparidade entre suas habilidades. Com mais da metade de seu corpo atualmente preso por Anxiao, era inútil continuar lutando. Além disso, o Black Star lhe deu cara e se permitiu mostrar sua força. Silver Shadow entendeu isso claramente e não queria lutar por uma causa perdida. Embora quisesse um oponente forte, ele não buscaria o ridículo desnecessariamente. Ao ouvir isso, Anxiao liberou as restrições e Silver Shadow recuperou seu corpo original. Anxiao riu. Agora você me deve uma. O que você quer que eu faça? Sombra Prateada perguntou. Apenas lembre-se disso por enquanto. Procurarei você quando precisar de sua ajuda. Anxiao pensou sobre isso antes de decidir arquivar o assunto. Na verdade, ele queria pesquisar o corpo de Silver Shadow, para ativar o atributo oculto do Tesouro Universal, mas eles não tinham um relacionamento tão bom. De repente, sugerir uma coisa tão absurda, este era um tema perigoso para todos os ranks transcendente. Então, era melhor aconchegar-se com ele primeiro. Este não era um assunto único, então um relacionamento melhor lhe permitiria mais usos do Silver Shadow, se necessário. No passado, Carlot era um bom amigo de Silver Shadow, então ele estava prestes a desfrutar gratuitamente desse serviço personalizado. Falando nisso, Carlot deveria ter entrado no exército da dinastia agora mesmo. Embora ele ainda estivesse longe do momento em que deveria tomar forma, não se sabia se a história mudaria devido à interferência de Anxiao. Ok, vou lembrar. Sombra Prateada assentiu. Se você tiver tempo, você pode ir ao Anel Estelar Despedaçado ou ao Mundo Cintilante para me procurar. Se você tiver algum problema, eu também posso ajudar. Anxiao riu de volta. Silver Shadow acenou com a cabeça calmamente, aceitando a simpatia do Black Star. Black Star parecia um irmão mais velho agora e só faltava as palavras "eu vou te proteger". Ele se sentiu um pouco emocionado em seu coração. Todos os outros ranks transcendentes estavam tentando dificultar as coisas para ele, mas apenas o Black Star era diferente. Essa era a atitude que o futuro pilar da dinastia deveria ter. Vendo que a batalha havia terminado, o resto dos ranks transcendentes voaram em direção a eles.
O resultado da batalha não ficou fora das expectativas de ninguém, mas a calma com que o Black Star lidou com esta batalha deixou todos suspirando de admiração. Em apenas 20 anos, a postura do Black Star não dava mais a sensação de um dissidente que não se apegava aos meios convencionais, mas sim a uma supressão direta, conseguindo-a facilmente. Embora eles não cruzassem espadas, todos poderiam julgar o que aconteceria com eles se fossem confrontados com as habilidades de Silver Shadow. A conclusão deles foi que, embora Silver Shadow pudesse ser um novato, suas capacidades de combate eram boas. Mesmo Kohler ou Bayoni podem não conseguir vencer. Isto foi especialmente verdade para Kohler. Ele estava secretamente grato por Silver Shadow não ter aceitado seu convite para treinar, caso contrário teria sido muito embaraçoso. No entanto, o Black Star poderia lidar com Silver Shadow tão facilmente. Representava a lacuna entre seus reinos. Além de Cloti, o respeito que os outros ranks transcendente tinham por Anxiao se aprofundou. Ao retornar à nave, o grupo se preparou para retornar ao planeta Crimson Ring. Enquanto Anxiao conversava com Silver Shadow, ele convocou a interface e viu que a missão de lutar contra Silver Shadow já havia sido marcada como concluída. No entanto, ele não resolveu o problema imediatamente, optando por esperar até retornar. Ele teve que molestar Fading antes de receber sua recompensa e esse ritual não poderia ser ignorado. Assim que retornaram ao planeta Crimson Ring, eles trocaram números de comunicadores antes de Silver Shadow se despedir, retornando aos seus aposentos para descansar. Anxiao estava prestes a liberar sua descida do Senhor, quando um membro do exército da dinastia se aproximou dele. Vossa Excelência Black Star, Sr. Bekorodi solicita uma audiência com você. Bekorodi? Anxiao sabia que esse cara era o líder mais importante da facção Falcão, totalmente não alinhado com ele. Eles não tinham muitos negócios, então ele perguntou curiosamente por que ele está procurando por mim. Ele deseja discutir com você o problema do cubo da evolução. Anxiao ficou surpreso. Nos últimos anos, a Federação e a Igreja não pararam de pressionar, o que fez com que muitos dos escalões superiores da dinastia questionassem o problema de propriedade do cubo da evolução. Bekorodi foi um dos principais defensores da dinastia proprietária do cubo. Isso, Anxiao sabia. Então, sobre o que ele deseja falar comigo? Anxiao ficou um pouco curioso e assentiu. Tudo bem, por favor, mostre o caminho. Por favor, siga-me. O oficial da dinastia guiou Anxiao até um prédio do governo, passando por camadas de restrições, antes de chegarem a uma sala de conferência secreta. Anxiao entrou e viu um antigo, mais majestoso, oficial da dinastia sentado à frente. Sua pele estava esticada, as rugas profundamente esculpidas e seu nariz um pouco grande. Com olhos e boca imóveis, ele parecia um homem teimoso. Prazer em conhecê-lo, Black Star. Meu nome é Bekorodi. Esta não deveria ser nossa primeira reunião. Bekorodi esboçou um pequeno sorriso. Conteúdo patrocinado. Anxiao sentou-se do outro lado da mesa de conferência enquanto respondia, é a primeira vez que nos encontramos em particular. Ele só tinha visto essa pessoa durante a reunião dos altos funcionários da dinastia, mas eles não haviam se comunicado muito. Não sou uma pessoa que gosta de falar besteiras, então vou direto ao assunto. Bekorodi apoiou as mãos na mesa e falou com voz profunda. A dinastia espera trocar itens pelo seu cubo da evolução. As condições podem ser levantadas livremente por você. Quer trocar pelo meu cubo da evolução? Os olhos de Anxiao se moveram. Na verdade, tais sinais apareceram há muito tempo, mas esta foi a primeira vez que a dinastia o abordou diretamente. Esta não deveria ser sua intenção pessoal, certo? Anxiao deu um sorriso que ainda não era um sorriso. Isso mesmo. Espero que entenda. Isso não é rancor pessoal, e a razão pela qual não fizemos isso no passado foi porque o cubo da evolução não valia muito. Porém, os projetos da civilização evolutiva que estavam nas mãos de AS God usam o cubo como núcleo de sua tecnologia, então sua importância mudou. A dinastia espera obter um tesouro universal tão estratégico, mas não havíamos solicitado até agora por causa do apoio do governante a você. Anxiao assentiu. Isso era compreensível.
Como civilização, havia muitos pontos a considerar, e eles só ficariam tranquilos se conseguissem manter o objeto de nível estratégico em seus próprios braços. Sem mencionar a dinastia Carmesim, seja a federação ou a igreja, desde que o totem evolucionário e um monte de técnicas relacionadas aparecessem em suas mãos, eles também fariam a mesma escolha. Se ele fosse um rank transcendente da civilização, o resto provavelmente o teria forçado a desistir diretamente, em vez de falar sobre as condições. Por ser um aliado externo, a dinastia não poderia forçá-lo a entregar seus itens, ou isso resultaria em uma impressão negativa. Para as civilizações avançadas, um rank transcendente era meramente usado como uma ferramenta para a guerra, e a própria civilização era o personagem principal do universo. No entanto, para um rank transcendente, havia poucos que estavam realmente dispostos a ajudar uma civilização até o fim. Eles estavam apenas trocando serviços e benefícios. Deixar-me criar condições à vontade, isso é realmente generoso, Anxiao sorriu. Mas deveria haver um limite máximo. Que tal você fazer uma oferta inicial? Bom. Bekorodi assentiu. A dinastia está disposta a usar um tesouro universal para trocar pelo seu cubo da evolução. Anxiao balançou a cabeça. Você mesmo já disse isso. O significado do cubo da evolução mudou. Uma troca individual não seria prejudicial para mim? Você está enganado. Não é um para um. Bekorodi sorriu antes de lançar a bomba. 3 tesouros universais em troca do cubo da evolução. Esta é uma oferta sincera da dinastia. O que você acha disso? Um F2A deveria estar descrevendo um macrobot em StarCraft que era tão poderoso que tudo o que precisava fazer era pressionar F2, selecionar todos os exércitos, e depois atacar, para vencer qualquer batalha. Capítulo 996 Pergunta complicada. 3 por 1. Anxiao pulou de surpresa. Conteúdo patrocinado. Parecia que a dinastia estava preparada para sangrar. Apenas pela quantia, eles realmente estavam expressando sua sinceridade. Uma civilização universal teria naturalmente a tecnologia para criar tesouros universais, e com seus muitos anos de acumulação, eles deveriam ter muito em estoque. Bekorodi bateu na mesa e uma tela apareceu na frente de Anxiao. Esta é a lista de troca fornecida pela dinastia. Você pode escolher qualquer um dos 3 listados. Anxiao olhou para ele e imediatamente soube que os tesouros universais da lista não eram o inventário completo da dinastia. Pensando nisso, ele abriu a boca para perguntar: "E se eu quiser outros tesouros universais da dinastia?" Se desejar trocar por quem está fora da lista, então não haverá o privilégio de 3 trocarem por 1. Além disso, existem ativos importantes da dinastia que não podem ser retirados para troca. Espero que você entenda esse ponto. Fora isso, se você deseja customizar um tesouro universal, você pode sugeri-lo à dinastia. No entanto, precisa passar por uma revisão, disse Bekorodi. Isso está dentro das minhas expectativas. Anxiao assentiu. Basta pensar nisso, os 3 por 1 não poderiam ficar sem condições, e eles definitivamente não usariam seus próprios tesouros universais de nível estratégico para adquirir seu cubo da evolução. Tudo o que eles estavam dispostos a trocar eram aqueles que abriam para todos, que também eram os tesouros universais, não muito importantes para a civilização. A importância dos tesouros universais dependia do seu papel específico. Da perspectiva de Anxiao, eles eram semelhantes a itens mágicos, com o topo sendo mantido por mistérios estranhos e insolúveis, como o âmbar do espaço-tempo. Havia também muitos tipos de tesouros universais feitos pelo homem, como o Palácio dos Feitiços Ocultos de Austin, a Terra do Núcleo do Fogo de Beoni ou o Cetro das 10.000 Divindades da Igreja Arcana. O cubo da evolução era o núcleo da tecnologia da civilização evolucionária, e essa tecnologia já havia se perdido, deixando apenas para trás uma série de aplicações tecnológicas. Com o legado de AS God sendo revelado, muitas civilizações avançadas também teriam obtido os dados, o que significava que quem obtivesse o cubo da evolução herdaria parte da tecnologia central de uma civilização quase universal, completamente exclusiva para eles. Isto foi naturalmente de grande importância. Anxiao ponderou enquanto examinava a lista de trocas novamente, analisando secretamente os prós e os contras.
Em sua vida anterior, durante a Guerra da Civilização da Árvore Mundial, as 3 civilizações universais retiraram grandes pilhas de tesouros universais para equipar os ranks Transcendente, incluindo alguns tesouros universais que ele tinha visto na lista hoje. Entre eles, equipamentos mágicos e mecânicos ocupavam a maior parte deles, e a maioria era destinada a batalhas em escala individual, como armaduras, armas brancas ou dispositivos especiais. Uma pequena parte deles seriam tesouros universais de propósito especial, a maioria dos quais Anxiao conhecia de sua vida anterior. Por exemplo, havia um item chamado Lanterna das Sombras, onde o pavio era feito do fragmento de energia da fonte da dimensão das sombras, e a luz que ele emitia era pura sombra. Possuía diversos efeitos especiais, tendo como principal efeito abrir o portal dimensional e transformar a área em uma perigosa dimensão escura, mudando a existência de tudo na área, além de convidar criaturas sombrias do além. Outro exemplo seria a Chave da Destruição. Esta foi uma das tecnologias definidoras da dinastia Carmesim, que poderia ser produzida em massa e até usada por cidadãos comuns. Seu efeito foi recorrer remotamente ao poder de fogo dos vários exércitos da dinastia. Conteúdo patrocinado. No entanto, isso exigiu a cooperação do exército da dinastia. A maioria dos exércitos da dinastia estava equipada com uma chave da destruição. Quando ativado, uma dimensão secundária especial seria aberta, e os exércitos lançariam uma salva de canhão, que seria temporariamente mantida na dimensão secundária e transportada para o invocador. O invocador então o liberaria para atacar no local desejado. O alcance era extremamente amplo, o suficiente para limpar tudo na área. Porém, por se tratar de um ataque indiscriminado, só foi utilizado como último recurso. Comparado ao dispositivo de transporte multidimensional de abertura do céu, a chave da destruição não era tão flexível e foi afetada por âncoras estabilizadoras do espaço-tempo, magia ou anéis de selo psionico. No entanto, tinha as vantagens de ser portátil e de produção em grande volume. Contanto que os procedimentos operacionais fossem conhecidos, até mesmo os mortais poderiam usar isso, mas este não era um bem que pudesse ser vendido, e a dinastia só o distribuiria durante missões especiais. Quando pegos de surpresa, até mesmo os ranks Transcendente poderiam ser mortos pela saraivada de poder de fogo. Ao longo da Era da Exploração, a dinastia usou esta tecnologia para matar muitos dos pioneiros originais, deixando-os sem um cadáver completo. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia espacial, a chave da destruição estava um pouco desatualizada e todos sabiam que deveriam se proteger contra esse truque da dinastia. Além disso, também havia itens diversos, como projetos dourados deixados pelos mecânicos anteriores do rank Transcendente ou equipamentos mágicos forjando diagramas de magos e assim por diante. A dinastia tinha muito escondido e queria trocar o material não utilizado pelo cubo da evolução. Quanto ao que a dinastia não estudou ou entendeu, naturalmente não seria incluído na lista. Anxiao inicialmente queria aproveitar essa brecha, mas foi uma pena que a outra parte não lhe deu uma chance. Depois de esperar pacientemente por um tempo, Bekorodi perguntou: como está? Você já tomou sua decisão? Anxiao respirou antes de balançar a cabeça. Isso é muito repentino e não pensei sobre isso adequadamente. Não posso lhe dar uma resposta agora. Dê-me algum tempo para considerar. Isso é bom. Bekorodi assentiu e seu tom ficou um pouco mais pesado. Acredito que, após séria consideração, você fará a melhor escolha e não decepcionará a fé da dinastia em você. Espero que você possa tomar sua decisão antes que o mundo cintilante seja aberto. Veremos dependendo da situação. Anxiao assentiu antes de se levantar, seguindo a secretária para fora da sala. Saindo do prédio do governo, ele se dirigiu para sua pequena base que servia para armazenar seu maquinário enquanto pensava nos prós e contras. A primeira seria em relação aos juros. Se ele entregasse o cubo da evolução, receberia 3 tesouros universais. De acordo com a lista, ele deveria obter todos os tesouros universais relacionados ao combate, mas sempre havia a oportunidade de adquirir outro tesouro universal de nível estratégico. Anxiao sempre achou que era inútil ter apenas tesouros relacionados ao combate. Seria bom se eles os distribuíssem de graça. No entanto, esse foi apenas o seu pensamento positivo.
Havia também outros benefícios, nomeadamente que o exército Black Star não teria que ficar à beira da tempestade, e o grupo financeiro ilimitado de Sorokin não continuaria a causar problemas para ele. Também não havia necessidade de se preocupar com quaisquer ataques potenciais tanto da Federação como da Igreja, o que poderia significar um longo período de desenvolvimento estável, dado que os seus ressentimentos anteriores não foram contabilizados. Anchial também avaliou os efeitos da perda do cubo da evolução. Conteúdo patrocinado. Este era um tesouro universal de nível estratégico único e, embora não possuísse poder de combate, seu efeito poderia ser refletido em todos os aspectos do desenvolvimento de uma facção. Se isso fosse entregue à dinastia, o exército Black Star perderia o produto especial de sua facção e sua atração por jogadores e outros personagens diminuiria inevitavelmente. Um bom exemplo seria Silver Shadow. Este último não estaria tão interessado nele se não fosse pelo cubo da evolução. Com o mundo cintilante como base, seu grupo de interesse derivado do cubo no início também se estabilizou, mas o negócio do cubo da evolução ainda era um pilar importante nas finanças do exército. Entregar o cubo equivalia a transferir os lucros assustadores do totem evolucionário para a dinastia. A expansão e manutenção do exército Black Star exigiam um fluxo constante de uma enorme quantidade de fundos, e sem as transações do totem evolucionário para apoiá-los, o exército encolheria e até mesmo desaceleraria sua expansão. Embora eles tivessem que cumprir o pacto e buscar a permissão da dinastia para usar o cubo da evolução, ele ainda possuía sua propriedade. Uma vez perdida sua propriedade, o significado seria diferente. Isso significaria que outras organizações não precisariam mais cooperar com o exército Black Star, em vez disso, contornando-as diretamente para trabalhar com a dinastia. O exército Black Star seria expulso deste jogo, o que impactaria seus diversos negócios. As perdas financeiras não se limitaram apenas às transações do totem evolucionário. Além disso, se quisesse usar o cubo da evolução no futuro, teria que comprar o direito com dinheiro ou pontos de contribuição. Ao mesmo tempo, sem a singularidade do cubo da evolução, o exército Black Star também perderia influência. Não importa quão bom fosse seu prestígio, ele não poderia fornecer às pessoas o que elas queriam. Resumindo, o crescimento do exército Black Star se tornaria várias vezes mais difícil se ele entregasse o cubo. Anchial não sabia se a dinastia tinha alguma intenção oculta de restringir o crescimento do exército Black Star. Eles sentiram que isso era suficiente para permitir que sua organização crescesse até tal ponto? Pela razão, não seria o caso, mas os pensamentos dos que estavam acima sempre foram difíceis de especular. O Império Mecânico foi um bom exemplo. Embora a Federação não se arrependesse, se tivessem a chance de recomeçar, talvez não desejassem que o Imperador Mecânico crescesse tanto, tornando-o difícil de controlar. Mas se ele rejeitasse a sugestão da dinastia, também haveria problemas. Pelas palavras de Bekorodi, Anchial sentiu um significado diferente dentro. A dinastia estava ansiosa para obter o cubo da evolução para que pudesse vender os totens publicamente? Após a abertura do mundo cintilante, inúmeras organizações entrariam e inevitavelmente causariam atritos com a dinastia. Se eles começassem a vender os totens abertamente, a pressão diminuiria e o controle deles sobre o mundo cintilante se tornaria inquebrável. Se fosse esse o caso, então rejeitar a proposta significaria perturbar o desdobramento estratégico da dinastia, o que equivalia a ignorar o quadro geral. Bekorodi já havia demonstrado a sinceridade da dinastia, com palavras educadas, e até demonstrado uma atitude sincera. Porém, na realidade, isso era apenas uma fachada, e eles o forçaram a entregar o cubo. Se ele rejeitasse, os altos escalões da dinastia sentiriam que ele não sabia o que era bom para ele, incorrendo em insatisfação. Anchial acreditava que se nos recusássemos a entregar o cubo, a dinastia não desistiria facilmente e provavelmente tomaria algumas medidas de acompanhamento desconhecidas. Era impossível roubar de um aliado, mas movimentos dissimulados seriam reprimidos um após o outro. Que problema difícil para mim. Conteúdo patrocinado. Anchial suspirou, incapaz de escolher. Quando o totem evolucionário apareceu, ele sabia que o futuro seria problemático, mas a dinastia o ajudou a suportar a pressão e durou 20 anos. Finalmente, esse problema ainda apareceu. Preciso pensar cuidadosamente sobre isso.
Entrarei em contato com o Ranhel nos próximos dias e descobrirei mais sobre sua posição. Não muito depois de Anchial partir, uma figura entrou na sala de conferências de Bekorodi. Foi Gaud. Depois de acumular méritos militares suficientes ao longo dos anos, Gaud foi enviado de volta à dinastia, concentrando-se formalmente em seu treinamento com o mesmo lote de ranks calamidade com potencial. O nascimento de um rank transcendente foi cheio de fatores incertos. Mesmo uma civilização universal não poderia produzi-los em massa, então o método básico era espalhar a rede o mais amplamente possível e cultivar um grande número de ranks calamidade. Devido ao enorme conjunto de talentos, bem como aos seus métodos de treinamento avançados, a taxa de conversão não seria nula, mas sua produção também não foi fixa. Foi o método através do qual o Lorde das Trevas Cloti foi treinado pela dinastia para um rank transcendente. Gaud estava vestindo um uniforme especial de oficial da dinastia, mas sem marcas de patente. Sua figura ainda era magra, não diferente da dele há mais de uma década. Você está aqui, sente-se. Bekorodi olhou para ele antes de concordar. Gaud sentou-se onde Anchial estava originalmente sentado e sorriu levemente. Como foi a discussão? Nenhuma ideia. Seria bom se o Black Star concordasse. Isso nos pouparia muitos problemas. Com condições tão boas, acredito que ele não irá rejeitar. Black Star é uma pessoa inteligente, e pessoas inteligentes conhecem suas circunstâncias. Gaud sorriu. É difícil dizer. Com base na análise de personagem de Herói Soul, Black Star é um típico buscador de lucro. 3 para 1 podem não conseguir impressioná-lo, e a probabilidade de rejeição é de 63%. Bekorodi balançou a cabeça. Não vamos mencioná-lo. Em suma, quer ele concorde ou não, ainda precisamos da sua capacidade de analisar o princípio por trás da energia evolutiva. Haha, estou esperando para ser enviado. Gaud riu. Eu sei que suas habilidades não têm precedentes, mas quão confiante você está de que pode usar suas habilidades para analisar o cubo da evolução? Não espere até o fim antes de nos dizer que é impossível. No momento, não há chance, mas se eu alcançar o rank transcendente, provavelmente teria 70 a 80% de chance. Então, quando você pode alcançar o rank transcendente? Bekorodi perguntou. Conteúdo patrocinado. Gaud apenas sorriu. Vendo isso, Bekorodi sabia que não havia resposta para essa pergunta e balançou a cabeça. Contanto que você saiba disso em seu coração, tudo bem. Se você conseguir desvendar o mistério do cubo da evolução, esta seria uma grande contribuição para a dinastia. Além da sua promoção, o governante da dinastia também prestará mais atenção a você. Ele apoiou firmemente a entrega do cubo da evolução e só podia contar com Sorokin para pressionar o Black Star, mas por causa da cooperação do exército Black Star e do grupo financeiro Germinal, não houve muitos resultados. Foi só quando Gaud apareceu que Bekorodi viu uma nova esperança. Como um superpotencial direto cultivado pela dinastia, muitas facções foram atraídas por Gaud, mas aquela de quem ele estava mais próximo era a facção Hulk de Bekorodi. Eles investiram nele desde o início. Depois de uma pausa, as palavras de Bekorodi tornaram-se nítidas. Vamos deixar isso de lado por enquanto e falar sobre a energia misteriosa do caos primordial. Esta é uma informação revelada pelo legado de S-God, e esta energia misteriosa é muito perigosa. Se você não puder se tornar um anfitrião, até mesmo um rank calamidade poderá ser aniquilado. Sua ideia não é muito arriscada? Não há risco. Bekorodi franziu a testa. Tem certeza de que sua habilidade sensitiva permitirá que você controle a energia misteriosa do caos primordial no rank calamidade? Pode. Além disso, este poder me permitirá alcançar o rank transcendente muito mais rápido, respondeu Gaud. É melhor você estar certo, disse Bekorodi em tom profundo. A energia misteriosa do caos primitivo era do legado de S-God, mas não caiu nas mãos da dinastia. O fato de você tê-lo obtido de outras fontes e nos entregue é bom. Quando chegar a hora, se houver alguma outra organização que queira lutar pela energia misteriosa do caos primordial, a dinastia também irá interferir.
Já enviei sua inscrição, e depende dele se a dinastia permitirá que você use a energia misteriosa do caos primitivo no final. Isso mesmo. Gold Hill.